tarde para mais uma live aqui da Uniflowers. Eu sou a Vanessa Gonçalves, sou terapeuta floral e sou CEO da Uniflowers e estou aqui para fazer mais uma live do nosso tema, o corpo humano e as emoções. Vou colocar aqui já o título da muitas das emoções, principalmente a raiva. Então a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vou esperar o pessoal chegar. Deixa eu colocar aqui o estômago e o fígado. Este e-book, que é um e-book que eu escrevi, onde eu explico essas somatizações, né, os sentimentos. Então aqui você pode baixar gratuitamente o e-book. Assim que eu terminar a live, eu vou deixar aqui o link para você fazer o download do e-book e você pode acompanhar. Essa, se eu não me engano, acho que é a 13ª ou 14ª live desta série. Então é um estudo, na verdade, que a gente está fazendo sobre o corpo humano e as emoções. E na live de hoje, então, a gente vai falar terapeuta. Ele orienta, né? A gente ter o conhecimento, obviamente que não é a fundo, mas a gente conhecer um pouquinho, né? Cada parte do todo, já que a gente trata o rolos, né? A pessoa como um todo, a gente conhecer um pouquinho de alguns sintomas, já ter ouvido falar, né? Sobre um sintoma. Então é interessante porque a gente pode direcionar o nosso paciente, o nosso cliente, para um tratamento, né? Para a busca de um especialista, né? E aí a gente traz o médico, a gente traz a figura que vai cuidar do físico, perfeito? Então, vamos falar hoje sobre o estômago e sobre o fígado. Pela pesquisa que eu fiz, hoje 20% da população do mundo sofre de algum problema gastrointestinal. 20% de toda a população do mundo todo. Então, olha que interessante. Então, muita gente tem problema de estômago, tem algum tipo de problema de estômago. Quais são, né? Aqui, obviamente, é estômago, esôfago, duodeno, chegando até o intestino, mas tudo começa no nosso estômago. E eu acho que eu já falei em lives anteriores, né? Eu sou iridóloga também, e uma das questões da iridologia que a gente estuda muito é a importância do intestino no nosso corpo, né? O papel do intestino no nosso corpo. Mas a gente tem que lembrar que a digestão começa na boca. E isso é uma das primeiras coisas que nós, como terapeutas, quando a pessoa chega apresentando algum tipo de problema gastrointestinal, eu acho que é uma recomendação bacana de ser feita. A gente tem que lembrar que a comida ela não pode ser engolida do jeito que ela entra na boca, né? A mastigação ela é importante. Então esse tipo de orientação é muito bacana a gente dar para o nosso cliente, né? Conhecer o alimento, né? Que ele ingere. Então conhecer os hábitos alimentares dos nossos pacientes, né? Dos nossos clientes é importante. É legal fazer parte, né? Da anamnese quando você está atendendo, você está preparando uma anamnese para o seu atendimento, coloque lá como que são os seus hábitos alimentares, né? Boa tarde para quem chegou aí, Fernanda, a Camila, Ercília, boa tarde, viu, querida? A Ivana, o Denis, deixa eu ver, Marcele, Max, sejam todos muito bem-vindos, viu? Então, é muito importante a gente, quando vai atender, né, a pessoa, conhecer o hábito alimentar dela, porque
muito vai nos dizer da qualidade, né, dessa alimentação. Então, vou voltar à questão da digestão, né? Então, a digestão, ela inicia na mastigação. Então, é muito importante a gente orientar essa pessoa que já tem o problema de estômago, né? Olha, como que você come, né? Você come rápido, você come devagar, você se preocupa em mastigar os alimentos, qual o tipo de alimento que você ingere, né? Como que é a sua rotina? Ah, eu não tomo café, eu vou comer só na hora do almoço, aí eu como fritura, chega de tarde eu como pão com leite com café. E aí você vai observando, aí pode ter certeza que num caso desse a pessoa vai ter um intestino, entre aspas, preso, né, preguiçoso. É lógico, essa pessoa não ingere fibras, né, ela tem uma alimentação muito pobre em fibras. E aí a gente tem, eu tenho problema de gastrite, mas aí vai ver, come, né, um monte de fritura, come um monte de farinha. Farinha normalmente causa muita irritabilidade estomacal, né? Tem a questão da gastrite. Então, conhecer esse hábito e a gente orientar, né, o nosso cliente de que ele tem que mastigar primeiro muito bem, porque se você não mastiga direitinho o seu alimento, né, não deixa ele muito bem triturado, o estômago não tem dentinho, né? Então a sua digestão vai ser mais difícil, o alimento vai ficar mais tempo dentro do seu estômago, e aí todo o processo digestivo ele acaba sendo prejudicado, porque vai o alimento inteiro, né? E como que você também pode perceber? Quando faz, né, o cocô, quando vai evacuar, você olha, ter esse hábito de olhar as fezes é algo importante, porque ali vai dizer pra gente se a sua mastigação está correta. Porque se você tiver pedaço de alimento inteiro na sua com mais qualidade, né? A outra questão que eu falo, já falei em outras lives, mas eu vou falar outra vez, é que a pessoa ela tem que ter hábitos, né? Até a semana passada eu atendi uma pessoa e a alimentação dela é horrorosa, né? E aí ela falou, eu tenho o intestino preso, eu vou no banheiro, eu evacuo a cada 16, 20 dias e ainda preciso de usar o laxante, o supositório de glicerina, porque não sai. Gente, ela não toma água, então a gente tem que ter essa questão, precisa tomar água, né? Seja na forma de água flavorizada, que a gente coloca folhinhas de hortelã, coloca uma fruta, um morango dentro da jarrinha de água, coloca um pedacinho de limão dentro da jarra, só para dar um sabor nessa água e ficar mais fácil da gente digerir, né? De beber, ingerir, né? Digerir, ingerir a água. E não adianta ser suco. Água é água, né? Então, ter esse hábito é importante. Aí ela não evacuava, né? E aí o intestino também, meu intestino é preguiçoso, meu intestino é preso. E aí o que eu conversei com ela? Eu falei, olha, eu não estou falando com uma criança, né? Você já tem 40 e tantos anos. Eu acho que a gente tem a opção de escolhas. Então, fazer a escolha por alimentos mais saudáveis, né? A hora de jantar, o jantar eu tenho percebido, me diz vocês aí nos seus atendimentos, se isso também acontece no seu consultório, mas o que eu tenho observado é que o brasileiro, a grande maioria dos meus pacientes pelo menos, eles deixaram de jantar. E aí substituiu-se uma alimentação que tudo bem não era rica, porque arroz, feijão e uma carne, né? Algumas pessoas têm a salada, algumas pessoas tinham esse hábito da salada. Mas o que eu tenho observado foi substituído pelo pão, bolo, leite com café. É isso que acontece para você? É isso que acontece no seu consultório? Conta para mim, por favor. Porque eu tenho ficado espantada com a questão do hábito, né, do brasileiro, que tem deixado de ter uma alimentação mais saudável à noite,
ou, né, durante o dia, o almoço, né, a pessoa pula a alimentação. A Camila tá me dizendo que no jantar a comida é mais difícil. Então, a gente, de novo, volto a dizer para vocês que eu falei para essa minha paciente, a gente tem a escolha. A gente pode comer sim o bolo, a gente pode comer o pão, mas o que eu estou pondo dentro do meu organismo? Será que realmente é o que eu preciso para ser uma pessoa mais saudável, para eu ter energia, para eu ter as vitaminas, os minerais que a gente realmente necessita? Exatamente, a Camila lá, o café é um lanche, né? Eu como um lanche no jantar. E a gente tem que lembrar, por que eu estou dizendo isso? Tá muito famoso a história do jejum intermitente, né? De ficar não sei quantas horas sem comer. Mas a gente vai ter uma alimentação extremamente pobre, né? Com esse lanche da tarde, né? No janta eu tomo lanche. E aí você vai ficar um período muito grande sem comer, né? Então, termina lá, normalmente as pessoas jantam por volta de 6 horas, 6h30 e vão tomar café 12 horas depois, né? 14 horas depois. Então, para vocês verem a importância da gente prestar atenção nesse jantar. Se você vai ficar tantas horas sem comer, é melhor então bater uma vitamina, né? Usar uma fruta, usar uma verdura, vai tomar o bendito do lanche, então faz um lanche melhor, né? Acrescenta uma folha, né? Uma salada, algo a mais, uma beterraba, uma cenoura, né? A própria salada mesmo, alface, agrião, enfim, as verduras, né, o verde, ele é importantíssimo para nós, por conta de vitamina B, né, vitamina que hoje garante também a nossa imunidade, então temos que considerar isso. Eu acho que é um dos papéis, né, fundamentais do terapeuta holístico, e aí vem o nosso papel, né, o holos, é cuidar do todo, e a gente conhecer um pouquinho, falar disso para o nosso cliente. Ele vai mudar? Eu não sei, eu não sou nutricionista, né? Então, o que eu disse até para essa paciente, eu posso te dar algumas orientações de modo geral, mas aí eu vou te sugerir procurar um nutricionista, para que essa pessoa possa estudar o seu tipo de vida, o seu biotipo, né? E fazer a indicação ideal para que você tenha uma alimentação mais saudável, né? Mas isso é o que a gente tem que prestar atenção. E o nosso estômago, né, o nosso fígado, que é o que nós vamos falar hoje, estão diretamente ligados à qualidade da nossa alimentação, tá? E o intestino também, que eu já falei em lives anteriores. Então, quais são as doenças mais comuns do nosso estômago, que causam dor de estômago, né? A principal delas é a gastrite. O que é a gastrite, para quem não conhece? É uma inflamação da mucosa estomacal. Normalmente, hoje a gente tem ainda, além do excesso de produção do ácido clorídrico, né, que é o que faz a digestão do nosso estômago, a gente ainda tem aquela linda bactéria que é chamada de H. pylori, que é muito comum hoje, a contaminação por esse tipo de bactéria. Como é que a gente pega H. pylori? Alface, né, verdura, legume mal lavado. Então a gente tem que ter o hábito de comprar, de deixar de molho, né, numa colherinha de água sanitária, depois lava bem, água corrente. Então a gente tem que ter esse hábito de lavar, né, o que vem. Hoje a gente já, por conta da própria pandemia, a gente está adquirindo esse hábito de desinfetar, né, de esterilizar tudo. Então isso tem que ser feito. A H. pylori é séria, uma bactéria muito grave, né, e é uma das causas da gastrite, tá? Então quem tem muita dor no estômago tem que verificar se não tá com H. pylori. Esse H. pylori, ele altera o pH do nosso estômago, né, gera muita dor, muito desconforto, e isso ainda é agravado pela má alimentação, pelo fumo, excesso de álcool, consumo de medicamentos, né? E aqui, gente, eu não vou falar disso agora, talvez uma próxima live a gente fale, mas eu tive um problema de gastrite medicamentosa, né, por conta de alguns anos atrás, né, eu tive pneumonias seguidas, né, e precisei fazer tratamento mais
com remédios mais fortes, né, por conta da bendita da pneumonia. E eu acabei ficando com uma gastrite medicamentosa, excesso de medicamentos. E eu gosto de tudo que é natural, né? E aí eu lembro que o médico tinha me passado mais um remédio para curar o meu estômago. Eu falei, doutor, eu vou pelo natural. E desde então eu comecei um tratamento que a gente chama de dieta alcalina. Não sei se vocês conheçam, coloca um joinha para mim. Mas o que vem ser a dieta alcalina? A primeira coisa é a gente tomar de manhã em jejum um meio copo de água morninha, né? Não pode ser gelada, com meio limão espremido, limão Tahiti, aquele verdinho, meio limãozinho espremido em jejum. Primeira coisa que você toma de manhã. O limão, diferente do que as pessoas conhecem, falam, né? Ele não é ácido, ele é alcalino, ele é básico, né? Ele vai equilibrar, ele vai diminuir, né? Ou melhor, vai equilibrar o pH do nosso estômago. Então, por isso que ele é muito bacana. E aí, o uso do limão na alimentação é muito legal, diminuir a quantidade de enlatados. Então, quem tem gastrite, refluxo, né, é muito interessante considerar reduzir os alimentos industrializados e considera o uso do limão. Para mim, fez muito bem. Tem pessoas que põem gengibre. Não, gente, é o limão puro, simples, somente ele espremidinho na água morninha. Água que você já consegue tomar de uma vez, né? Não é água fervendo, nem água, até porque a água fervendo vai acabar vai quebrar a molécula do limão. Então é uma água morninha, você toma em jejum de manhã. E não precisa ser um jejum longo, não. Terminou de tomar o limãozinho, 5 minutinhos já toma o seu café e a vida normal. Pra mim fez muito bem, tá? Tem pessoas que não se dão bem com o limão, dizem que tem mais dor, mas pra mim foi a minha solução. Então, deixo a dica e aí usa, obviamente, cada ser humano é único, né? E aí você pode experimentar e ver se te faz bem também. Então, além dessa gastrite, né, que a gente tem, que é a dor do estômago, a gente ainda vai ter o refluxo, que é quando sobe, né, aquela azia, né, a famosa azia, que fica quando sobe o ácido, né, e ele vem para a garganta, então acaba queimando a garganta, é muito ruim, né? E aí tem um retorno mesmo, algumas pessoas chegam a ter vômito por causa do refluxo, né? Isso muito é causado comer, dormir, deitar, né? Então ficar com aquela posição deitada. Então quem tem refluxo é importante conhecer o seu organismo, esperar fazer a digestão para depois poder deitar, né? Pode ser causado refluxo por excesso de hormônios, alimentação inadequada, excesso de álcool, o estresse, né? E o hábito de comer muito depressa e sem mastigar direito, né? A gente tem também a dor causada pela intolerância alimentar. Gente, quantas pessoas que estão sofrendo com intolerância alimentar, né? A gente já falou disso aqui, o que é intolerância, como que a gente faz para trabalhar com os florais, né? Então vejam as lives anteriores, mas a intolerância ela acontece principalmente para glúten, né, que é a farinha, proteína, que a gente tem no trigo e outros cereais, a lactose, açúcar do leite, né, que são os componentes do leite. Então normalmente farinha, trigo, né, que é o que mais causa, mas tem pessoas que têm essa intolerância maior ainda alimentar, e o leite, né, que tem causado. Na verdade, eu vou falar, já falei em outras lives, mas eu vou falar. Eu não sei por que a população ainda continua tomando leite, né? E eu vou dizer o meu lado aí, eu não sei o que vocês acham disso. Eu parei de tomar leite já tem alguns anos, e assim me fez um bem danado. E aí, qual foi o meu questionamento com relação ao leite que eu fui, obviamente, pesquisar? O leite, como o leite materno, né? O leite de vaca, ele é feito para tratar do bezerro, né? Então ele tem, da mesma forma que o leite materno, ele tem anticorpos, ele tem tudo para nutrir aquele bezerro, que é uma outra, um outro animal, né? E aquela costume mesmo ficou da infância. Do que será, Camila, que eu não entendi? Será do consumo do leite? E o leite, ele acaba tendo, então, os anticorpos que quando ele entra em contato com o nosso corpo, que a gente começa a tomar o leite de vaca, esses anticorpos, eles não são reconhecidos no nosso organismo, né? Antigamente, a gente não tinha essa quantidade de alimentos industrializados, por isso que eu acredito
acredito eu que essa intolerância, ela tem ficado cada vez maior entre nós, porque eu já falei isso lá na live que eu falei sobre os intestinos, né? A gente começa a ingerir alimentos intoxicantes que eles abrem, né, as paredes do nosso intestino. E isso faz que a parede do intestino ela é bem fechadinha. E aí isso vai abrindo a parede, a inflamação causada, né? Ela vai abrindo a parede do nosso intestino. E aí a proteína, né, do leite, a proteína do cereal, né? Elas começam a sair pelas paredes do intestino e chegam até a nossa corrente sanguínea. E vem daí a questão das doenças autoimunes, das intolerâncias, porque a gente tem esse vazamento, né, das proteínas não digeridas para a corrente sanguínea e isso vai causando a inflamação do nosso organismo como um todo, que isso vem também da iridologia, né? Então a grande quantidade de pessoas com intolerância, com a intolerância alimentar, né, desses tipos de alimento, vem daí. E aí o porquê do leite? Esse foi o meu questionamento, né? Realmente o leite ele é feito, é o leite materno da vaca para o bezerro. Eu não sou bezerro, eu não sou criança mais, né? Por que eu vou colocar dentro do meu organismo essa quantidade de anticorpos que não são para mim, são para um bezerro, né? Então eu realmente a minha vida ficou muito melhor sem o leite. E a gente tem, porque falam muito do leite como fonte de cálcio, né? Nada impede que a gente coma queijo, né? Nada impede que a gente coma laticínios, né? Porque aí depois que você ferveu, pasteurizou, fez aquele processo todo para os queijos, esses anticorpos eles se deterioram, né? Mas a gente tem também a fonte de cálcio vegetal, né? Que é maravilhosa, que são os alimentos verdes escuros. E tem N outros, né? Tem frutas que tem cálcio. Então a gente pode ter essa fonte de cálcio de outros lugares que não Olá, do leite. boa tarde. E sem ter, né? Sabe Deus o que é de fato esse negócio branco que vem nas caixas de leite hoje. É verdade, né? Tem isso também, né? Porque antigamente o leite da vaca, não sei se vocês chegaram a tomar leite de vaca mesmo, eu cheguei a tomar direto da teta da vaca, né? Aquele leite quente que saía da teta da vaca. O leite durava no máximo 4, 5 dias na geladeira. Hoje a gente tem leite que tem duração de anos, fora a quantidade de conservante, fora a quantidade de... Enfim. Então eu assim, não, cada um tem o seu poder de decisão, né? Ninguém obriga ninguém a nada. De novo a gente volta à decisão, né? Livre-arbítrio. Mas eu vou dizer que a minha vida ficou muito melhor sem leite. Nossa, diminuiu muito essa minha parte de refluxo que eu tinha, diminuiu não tenho mais, né? E acabou, zerou, qualquer problema que eu tinha de estômago, a gente fica estufado, né? Parece que fica com gases, então isso pra mim foi maravilhoso e aí eu deixo isso pra vocês, né? Leiam, vão atrás de informação sobre essa questão do leite, né? Depois outra questão do estômago são as úlceras, né? Que também podem ser causadas pelo nosso querido amigo H. pylori, mas pode ser também por excesso do suco gástrico, né? Que vem aí também de medicamentos como anti-inflamatórios, antiplaquetários, então tem vários medicamentos aí que podem causar a úlcera. E a pancreatite, que aí já não é do estômago direto, mas a pancreatite também pode ser causada com consumo excessivo de álcool, mas a dor da pancreatite não é na região do pâncreas, normalmente é na região do estômago, ela reflete, né? Então pode ser um dos indicativos de pancreatite e é uma doença que não tem cura e a única forma, ou tem alguns medicamentos, mas normalmente os médicos tiram, né, o pâncreas. E o que mais que a gente pode... uma coisa que é legal que eu achei no site, que muitas vezes quando se tem infarto, tá? Isso é mais por questão de conhecimento mesmo. Um dos sintomas do infarto é a dor do estômago, bem aqui em cima, ó, nessa região daqui do plexo solar, né? Então pode ser um dos sintomas do infarto, né? E aí, gente, vamos falar na parte dos sentimentos do nosso estômago. Então eu tô usando este e-book. Se você ainda não tem, eu vou deixar depois da live o link para você baixar,
tá? E essa não é a primeira live que a gente está falando sobre o corpo humano e as emoções. Então, se você estiver aqui hoje pela primeira vez, essa é uma série de lives que está disponível tanto no nosso Instagram quanto no nosso YouTube e o Facebook da Uniflaus, tá bom? De acordo com o nosso e-book, o estômago, ele é o nosso multiprocessador. Ele garante a nutrição e representa a assimilação de ideias. Implica também na capacidade para lidar com os aborrecimentos de forma consciente, resolvendo os conflitos e problemas por meio de um senso de responsabilidade pessoal. Rancor, incerteza prolongada, frustração, estresse e desconfiança são os sentimentos ligados ao estômago. O vazio é substituído por alimento, pela incapacidade de digerir as emoções. Os problemas digestivos estão relacionados com a dificuldade de assumir novas ideias e experiências. Então, o nosso estômago, quando a gente tem aí a dor de estômago, né, saindo da questão física, vindo para as questões agora emocionais, o que a gente observa com o estômago? A dificuldade, a dor vem da dificuldade de processar as coisas, né? E aí o primeiro sentimento que a gente vai olhar aqui é o rancor, né? A raiva, quando a gente tem a raiva que não é digerida, ela é uma raiva que ela pega no nosso estômago. E qual é a essência que a gente trabalha? A raiva, o holy. Né? Então, para todos aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, eu acho que uma palavra ligada ao estômago é a preocupação. Então você fica com aquilo meio que remoendo, né? E como ele é processado pelo estômago, essa é algo que fica ali sendo remoída, né? Fica sendo ardida, doída, dolorida. E aí a gente tem o Holy para nos ajudar. Boa tarde aí para quem tá chegando, viu? Nossa, chegou tanta gente que eu nem cumprimentei. A Carol acabou de chegar, o Roberto, a Luzia, a Bia, a Ercília já tinha falado, Camila, Jéssica, Mulalê, a Patrícia, tudo bom, Pati? Que legal, seja bem-vinda. RR Pac, a Farmácia Formulação, Priscila, deixa eu ver aqui, Lilito, Nialba, Bruno, deixa eu ver quem mais, Ketrin Almeida, Carol, deixa eu ver quem mais, Camila, Andréa, Roberta, boa tarde para todo mundo, Auriflora, nossa, bastante gente, Márcia, Gerson, sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos mesmo. Então a gente vai ter aqui no nosso estômago o Holy como uma das essências interessantes, mas a gente tem, quando tem um problema digestivo e que normalmente a pessoa recorre para o alimento para suprir o vazio, gente, agrímone. Ah, que delícia o agrímone, para aquela pessoa que se supre, né, o carinho, supre o problema, enchendo o estômago, né? É o nosso querido agrímone. Esse é o floral que ajuda a gente a não precisar encher o estômago quando a gente não consegue digerir as coisas, né? Vamos dar uma olhadinha, gente, além daqui do nosso e-book. Vou olhar aqui, eu tenho usado 2 livros. Tunialba, tudo bom, minha flor? Eu tenho usado A Doença como Símbolo, e tenho usado o Tratado de Medicina Floral aqui para enriquecer a nossa live. Mas, gente, tem vários livros. Recomendo os livros da Louise Hay, que é maravilhosa. Tem um livro que até os meus alunos estão lendo, que é fugiu o nome dele. Metafísica da Saúde, que são livros que abordam essa questão dos sentimentos, né? Como que a gente somatiza os sentimentos no nosso físico, tá bom? Então, se você ainda quiser aprofundar mais, esses são livros muito bacanas que você pode procurar. O nosso estômago, de acordo então com que é a doença como símbolo, ele está ligado com a acolhida, a entrega, a impressionabilidade, a passividade, a disposição, a abertura. É o polo feminino, o sentir. É o devorado pela paixão, um soco na boca do estômago, algo roendo por dentro. Olha só, né? Os sentimentos.
comer o pão que o diabo amassou. E no polo masculino é o decompor. Então, ser uma pessoa azeda, o arrotar, como vangloriar-se, né? Ostentar, alardear, né? O digerir alguma coisa, é a fome de realização, ou a saudade, a ânsia, né? Então, essa é a interpretação do símbolo do estômago. E aí, no Tratado de Medicina Floral, o que o estômago ele nos fala, né? Que é a víscera que trabalha com a digestão dos nossos alimentos, né? Que implica na capacidade de lidar com os aborrecimentos de uma forma consciente, que é o que a gente já tem aqui no nosso e-book, né? Então, quais são as essências que a gente vai poder trabalhar para o nosso estômago, problemas de estômago, com esses sentimentos ligados ao nosso estômago? Gente, a primeira coisa que eu falei foi o Holy, tá? A primeira essência, porque vai trabalhar o rancor, vai trabalhar a raiva, que também está ligado ao fígado, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma outra essência que eu gosto muito, que eu acho bacana, é o Star of Bethlehem, porque muita coisa ligada ao estômago está vinculada à preocupação. Então, quando a gente trabalha os nossos traumas, a gente fica menos preocupado, né, menos ansioso, o Star of Bethlehem ele ajuda bastante. Uma outra essência legal, né, que está ligada com a preocupação é o Red Chestnut, porque são pessoas que ficam ali remoendo, às vezes ressentidas por conta de alguém que está longe, que não está controlando, né? Então o Red Chestnut ele vai trazer um acolhimento muito, muito interessante. Outra coisa que pode causar esse desconforto de estômago é o medo. E aí eu entro com o Rock Rose, porque o Rock Rose é aquele que vai trabalhar o medo muito exagerado, que está ligado também a essa sensação aqui, né, no nosso estômago. Então, o Rock Rose vai ser um floral muito bacana que a gente pode trabalhar para esses tipos de dores, né, para ajudar a trabalhar a incerteza, né. A gente tem também, quando é algo um pouco mais suave, a gente vai ter o Mimulus, né, deixa eu pegar ele aqui. Que também é um floral ligado a medo, vai estar ligado às inseguranças, né? O Mimulus, ele vai trabalhar esse tipo de sentimento. Agora, a gente tem também o estresse, que eu acredito que muito relacionado ao estômago, é o estresse do tipo impatience. Eu não sei vocês, mas quando eu fico ansiosa de alguma coisa que eu queira que aconteça, né? A primeira coisa que dá, eu falo, eu tô com borboleta no meu estômago, né? Porque parece que é aquela sensação que tem alguma coisa aqui dentro. Então, impatience é uma essência que vai trazer uma paz, uma calma, uma tranquilidade, né? Então, para essa pessoa que parece que tem algo aqui mexendo dentro da gente, né? Impatience vai ser uma essência interessante para a gente considerar para trabalhar essa sensação do estômago, né? O que mais que a gente tem? A desconfiança, né? A desconfiança é Holy. Todos esses sentimentos, né, de vingança, de suspeita, de não confiar no outro, é o Holy, tá, gente? Então o Holy também vai trabalhar não só com a raiva, com o rancor, mas também com essa sensação de desconfiança, de que algo ruim vai acontecer. A gente pode trabalhar com Aspen, quando tiver essa sensação também, tá? De que algo ruim pode estar para acontecer, uma sensação estranha, né? E normalmente pega no estômago também, tá? O Aspen pode ser para esse tipo de situação. E aí, o que mais que a gente tem que eu acho bacana? Sim, o ressentimento, né? Um ressentimento tipo Willow, né? Onde eu me sinto meio que vítima da vida, vítima das coisas. O Willow, ele ajuda muito a lidar, até onde a gente fez uma aula muito bacana com a turma 6, que a gente faz o estudo das essências, né? E o Willow, a gente conversou sobre o Willow ontem, e o papel fundamental dele nessa libertação, né? Em trazer a responsabilidade da nossa vida para as nossas mãos. Então o Willow, ele é muito legal, é uma essência muito linda, né? De realmente empoderamento. Eu acho que nada como melhor a gente trazer para cá, ó, a responsabilidade da nossa vida. E é responsabilidade, deixar de ser vítima, né? Eu faço parte, se está acontecendo na minha vida, é porque eu estou ali
e eu estou fazendo parte daquilo, algo eu tenho que tomar de decisão, de escolha, né, aprendizado, então isso é muito bacana. Gente, com relação ao estômago, eram essas essências, tá, que eu tinha para contar para vocês. E aí a gente, junto com o estômago, a gente vai falar do fígado, né? O que é o fígado? O fígado, na verdade, ele é o segundo maior órgão do nosso corpo, né? Ele pesa em torno de 1,5 kg, tá? Obviamente num adulto, né? Só que ele é um dos órgãos que tem capacidade de regeneração. Então, às vezes você vai lá, corta um pedaço do fígado, ele cresce de novo, né? E ele consegue voltar, então, ao seu tamanho normal depois de algum problema, né? De ter suas funções limitadas. Ele se regenera, né? Então, isso é muito bacana. E ele é o responsável pela quebra do colesterol e a desintoxicação do organismo. Mas isso significa também que ele é o nosso órgão que filtra tudo, né? Então, tudo passa pelo fígado. Então, muitos casos de intoxicação, né, é o coitadinho do fígado que sofre. Né? E o que a gente pode ter, né, são sintomas de algum problema no fígado. Não quer dizer que se você tem você tem um problema no fígado, tá, gente? Teria que ter mais, é uma junção aí de fatores. Mas a gente tem dor na região direita da barriga, lá de cá, né, que é onde ele localiza, enjoo, tontura com muita frequência, dor de cabeça diária, cansaço sem um motivo aparente, facilidade de ficar com hematoma depois de uma pancada muito leve. Os olhos, eles ficam amarelados, né? A parte branca do olho, né, fica amarelada. A urina fica muito escura, tendendo a marrom, tá? E aí até a presença de sangue na urina, com um cheiro mais forte. Falta de apetite, as fezes ficam mais tendendo ao amarelo, né, mais esbranquiçadas, a barriga inchada e uma sensação de coceira pelo corpo todo, né? A Alessandra está perguntando o seguinte: nas questões do estômago, podemos usar o Crab Apple para a úlcera, por exemplo? Sim. Quando a gente tem a úlcera, quando a gente tem a gastrite, eu não falei disso, né? Muito obrigada por me lembrar, viu, Ale? O Crab Apple, gente, ele é um floral de limpeza, né? Ele, dentro do sistema de Bach, ele é um floral que ajuda a desintoxicar. Então, tanto para estômago, quanto para fígado, quanto para intestino, sempre que a gente tem um processo de doença, o Crab Apple, ele é um floral maravilhoso, porque ele ajuda a cicatrizar, ele ajuda, não que ele cicatriza, ele trabalha na energia do nosso organismo para que a cura ela aconteça mais rápido, né? E eu acho que é uma coisa bacana, falando das energias dos florais, né? O Crab Apple, ele desenvolve o amor por nós mesmos, né? Ele é o auto-amor, um amor próprio, né? E quando a gente pensa numa doença, é como se estivesse nos atacando. Então, se eu trago uma energia de mais amor por mim, de mais afeto, né, trazendo essa energia positiva pra gente, a cura ela vai acontecer, né? Eu acho que o Crab, ele age desse jeito, trazendo mais energia, mais amor por nós, né? Mais cura pra gente, que o amor cura, né? Então, por isso que eu recomendo muito o Crab Apple. Agora, eu também recomendo, Ale, nesses casos, eu acho que é importante a gente trabalhar com o walnut, né? Porque o walnut, ele é um floral, até falamos ontem dele também na aula. Eu falo que ele é um segundo anjinho da guarda, ele protege a gente das influências do ambiente, das pessoas, das interferências das pessoas. E normalmente quando a gente tem uma úlcera, né, é porque o estado nosso de preocupação, de estresse, ele está muito elevado. E nada melhor que a gente meio que se colocar numa bolha para dar uma protegida. Então o walnut, ele faz esse papel, tá? De proteção, deixa quietinho, né, na minha bolha, né? Deixa eu me proteger um pouquinho. Então o walnut, ele é muito legal. A gente falou do Star of Bethlehem porque não deixa de ser um trauma, né, quando a gente tem
uma úlcera, mas eu vou até um pouco mais além. A preocupação, será que não pode estar ligada com autocrítica? Aí a gente tem aí rock water. Será que não pode estar ligada a uma tendência muito grande a querer convencer as pessoas do seu ponto de vista? Isso vai estar ligado ao Vervaine, né? Da pessoa, da imposição da pessoa para os outros. E isso traz um desgaste muito grande físico para essa pessoa que se concentra na preocupação do estômago. E aí a gente vai ter a ação do Vine, por exemplo, maravilhosa. A gente tem o Beet, que é uma essência muito interessante para aquelas pessoas que elas se preocupam com tudo, porque o Beet ele se preocupa com tudo. Ele só não se responsabiliza pelos problemas e ele culpa o outro, mas ele está o tempo todo atento às regras, às normas, ele é extremamente rígido. Então, será que o Beet também não é o caso para essa pessoa? Então, é por isso que é importante, eu falo sempre, a gente não ter protocolos, a gente olhar para aquele ser humano como um ser único. E o que é que está causando nele aquela dor de estômago? O que está causando nele aquela preocupação? Aquela raiva, aquela frustração, né? Aquela decepção. Então isso é muito importante a gente considerar, tá? Mas Crab, o Crab Apple, o Walnuts, o Star são essências muito importantes, né? E aí a gente tem que dar uma verificada nessa ansiedade, tá? Que é o que provavelmente causa o estresse que vai gerar o problema do estômago, ok? Aí com relação, deixa eu ver aqui, opa, saiu da página. Deixa eu ver aqui o fígado que a gente estava falando, né? Ah, sim, deixa eu voltar para cá. Então, o fígado, ele vai estar, eu falei dos sintomas, né, que a gente pode ter com o fígado. Quais são os problemas mais comuns ligados ao fígado? A gente vai ter a doença hepática alcoólica, né, que é da quantidade de ingestão de álcool em excesso que o fígado não consegue processar. E aí ele vai ficando inflamado, aí acaba se tendo no fim aí uma cirrose hepática, né, que é quando há empedramento do fígado. A gente tem os diversos tipos de hepatite, que são doenças causadas por vírus, né? Eu achei legal porque aqui no Brasil a gente tem a hepatite A, né, hepatite B. Existem dois vírus diferentes de hepatite que são conhecidos como hepatite D e hepatite E. Então a gente tem 5 tipos de vírus de hepatite, que é interessante a gente conhecer, que é a gordura do fígado. E gente, quanta gente tem a bendita da esteatose hepática, que também é causado pela má alimentação, né? Mas também pode ser causada pela diabetes, pela ingestão muito exagerada de bebida alcoólica, né? Também pode causar a gordura do fígado, no fígado, né? Acúmulo de gordura no fígado. A gente ainda tem a hepatite imune, autoimune, que aí também é um problema do sistema imunológico, onde o corpo não reconhece o fígado e começa a atacar, né, o fígado. E aí é uma doença que não tem sintoma e quando vai descobrir já está aí com o fígado com bastante dano, né? Mas aí tem tratamento, faz o tratamento para doença autoimune. E a gente tem ainda a esquistossomose, que é muito comum na região nordeste do Brasil, porque são alguns caramujinhos, né, que eles penetram. A esquistossomose ela é transmitida pelo caramujo e ele entra pelo pé e ele vai se alojar lá no nosso fígado. E aí os sintomas eles são similares à cirrose, né? E normalmente ele não é detectado no começo. Aí quando vai ver a coisa já tá feia, né? Então essas são o fígado, gente. Eu acho que é uma coisa interessante que eu pela minha pesquisa foi o que eu observei, né? O fígado, tudo que acontece com ele é muito silencioso. Eu falo que apesar do sentimento ligado ao fígado ser a raiva, que é algo explosivo, né? O fígado ele é quietinho. Ele quando ele adoece, ele adoece quieto. Quando a coisa
quando a gente descobre, né, o que está acontecendo com ele, tadinho, ele já está ali no sufoco do sufoco. Então, vulneráveis à ira, à raiva, à irritabilidade, à frustração, ressentimento, ciúme, inveja. E aí, gente, é diretamente ligado ao Holy. Tá? É uma das principais essências que tratam esses sentimentos. Então, pessoal, eu tenho problema de fígado. Vamos conversar da onde que tá vindo essa tua raiva, né? Mas a gente, às vezes, só lembra do Holy. E eu acho que tem uma essência que a gente tem que lembrar sempre, que ela é muito importante, porque nada pior do que como é que eu posso dizer isso? A raiva contra si mesmo, né? E aí a gente tem o Paine. Não podemos esquecer do Paine, porque às vezes a gente fala, a raiva, então a pessoa contra o mundo, mas e contra ela mesma? A gente acaba esquecendo. Então o Paine é uma essência muito interessante para a gente considerar, para a gente avaliar, nesses casos onde a pessoa tem um problema de fígado, tá bom? Problemas relacionados a fígado e vesícula biliar. Olha só, a ira e a raiva, elas podem explodir do fígado para a cabeça. Então a pessoa tem muita dor de cabeça, muita dor no pescoço, muita dor no ombro, a tensão é muito forte, né? E o estresse, então, é muito grande. Então esses são indicadores, né? Muitas vezes a pessoa ela vem, eu tenho muita dor de cabeça. Ó o protocolo. Dor de cabeça, a pessoa é muito rígida, deve ter tensão, né? A gente já começa a seguir por esse caminho. Ela deve ser uma pessoa que se cobra muito. Então a gente já vai pro Rock Water, certo? Mas olha só, se for uma pessoa que tem essa raiva, que é engolida, porque ela não externaliza, tanto que ela fica no fígado. É um sentimento que não é colocado para fora. Lembra que a gente viu isso no começo da nossa série? E aí, tanto esse Holy como esse Paine, ele fica... eu tô falando desses dois, a gente pode ter até o Willow, porque o Willow também tem raiva, né? Mas é uma raiva mais introspectiva, que é o ressentimento. Vou pegar ele aqui. Então nós temos o nosso trio Parada Dura, que não são só esses não, a gente tem várias essências, mas isso aqui é internalizado, ele não é externalizado, né? Tanto a falta de auto-perdão, né? Quanto o perdão ao outro, né? E o Willow, que também é aquele que tem raiva do mundo, né? Ele se frustra porque ele é a vítima da vida. Então, são sentimentos, gente, que podem estar no fígado, mas lembra, o fígado ele é silencioso e isso vai para nossa cabeça. Então, a pessoa vai ter enxaquecas, vai ter crises, né, de dor de cabeça, sem nenhum motivo. E aí tem tensão, tem muita dor na região do pescoço, do ombro, é uma pessoa estressada. Então, olha como que a gente tem que ir além, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar estudando para a gente avaliar esses sentimentos, né? E podem também, são sentimentos que podem levar ao distúrbio digestivo, porque nós também temos um fígado e a vesícula que não estão funcionando correto. Então, se o fígado não funciona bem, a vesícula não funciona bem, meu estômago não vai funcionar bem também. A gente tem que lembrar que isso aqui tudo é uma maquininha muito perfeita, né? O trio Parada Dura, Minhalba, é o trio da raiva, né? É o Holy, ó, o Paine, e a gente ainda tem o Willow, ó. É o nosso triozinho Parada Dura da raiva, que eu chamaria esses, os primeiros colocados, tá? Holy, Paine e Willow. Mas a gente pode pensar, por isso que não tem protocolo. A gente pode pensar em Beach, porque o Beach também é uma pessoa crítica, amarga, ressentida, né?
A gente pode pensar em vervain, a gente pode pensar em vine, né? Que são essências que trabalham essa rigidez, esse rigor, o estresse muito grande, né? A frustração, né? Então a gente pode trabalhar também com essas outras essências, tá? Vamos ver o que a gente lê aqui, olha, no nosso e-book, tá bom? Se você estiver acompanhando aí. O fígado, ele é o especialista em resolver problemas. Ele transforma o negativo em positivo. Mas ele é a sede da raiva e das emoções primitivas. Distúrbios hepáticos sugerem problemas de avaliação e de valorização, a incapacidade de optar pelo que é útil ou não. Quando a gente tem a dificuldade de fazer opções, qual é a essência que a gente pode usar? Escleranthus. Trabalha a autoconfiança, né? Trabalha a sua valorização da sua opinião. Olha que importante. Isso pode estar ligado ao problema de fígado, né? O que mais? A gente ainda indica a falta de moderação, ideias exageradas de expansão, ideais elevados demais, pessoa exagerada. Quem que é exagerado, gente? Vervain. Nossa, o Vervain é demais, né? Tudo pra ele é top, ultra, high, né? E a gente ainda tem o Chicory, porque o Chicory também é exagerado, né? Tudo dele é demais, ele cuida demais, ele limpa demais, ele quer aparecer demais. E aí a pessoa não reconhece e ele se frustra. E ele se frustra com raiva, né? Aí a birra é o Chicory. Esse também é um floral muito interessante para fígado. E aí impele as queixas crônicas. Quem é o nosso queixoso? Quem é aquele que gosta de ser crítico, de ser chato? É chato, né? Quando a pessoa está no estado beat excessivo, gente, que pessoa chata. Então a gente tem o beat, que é aquele só que aponta, ele é o certo, ele é o melhor, né? Difícil. Então a gente tem um beat para trabalhar com essas situações. Vamos ver aqui, na doença como símbolo, o que o nosso fígado significa. Ele é a diferenciação e a valoração. Retroligação com o fundamento original, com a forma original da vida. Ele encontra a medida certa e o equilíbrio e o sentido da vida. É a síntese anímica, é o decompor e construir a estranha clara de ovo, que é o ser construtivo. Fazer a gordura, que é a opulência. Desintoxicar, produtor, barômetro da disposição pela qual importa pouco a disposição pessoal e muito mais se a vida tem sentido. Um temperamento por princípio, o temperamento fundamental. Gente, de acordo com essa descrição, a gente percebe o sentido da vida, né? É ter o sentido da minha vida. E uma das essências que eu gosto muito, que vão trazer esse sentido de vida, né? Sentido, o nosso propósito, é o Wild Oat. Porque quando eu tô perdido, né? Quando eu não sei o meu sentido da vida, é muito difícil, né? Então o Wild Oat é uma essência muito bacana para trabalhar o fígado. O que mais? Temperamento fundamental, uma pessoa colérica, melancólica, fleumática, que é muito, né? Que aí a gente tem o Holy. O melancólico, né? Tende a ser um mal-humorado, aquele que reclama de tudo e de todo sem motivo aparente, é o nosso beat maravilhoso. O colérico é aquele que cospe o veneno, a bilis, né? Então aquele que é ácido. E aí a gente vai ter o beet também, a gente tem o vervain, a gente tem o vine, que são essências que vão trabalhar esses sentimentos. Que mais? O produtor da bilis, o fígado toma parte também na expressão da agressão. O local de náusea e desgosto, de maus fígados ou bofes. Então, ligado à náusea. E aí, para náusea, a gente pode trabalhar o walnut, que é a adaptação, né? Aliás, o walnut é muito bacana para mulher grávida. Normalmente a gente tem... Eu lembro quando eu engravidei, a minha primeira gravidez, eu tive muito enjoo, muito mesmo. E o walnut é uma essência muito, muito legal para trabalhar
esses enjoos, né, problemas do fígado, até para quem tem ressaca, né, do dia seguinte, encheu a cara, né? Aí o que a gente usa no dia seguinte? Deixa eu pegar aqui a formulinha do como é que é? Pós o porre. Ó, a nossa fórmula de emergência, nós vamos usar o Crab Apple e vamos usar o Almond, tá? Isso quando tem né, tomou mais de umas, aí no dia seguinte a gente toma essa. Para grávidas, a gente pode trabalhar com essa aqui, ó, Rescue com Almond, tá bom? Ajuda bastante. Às vezes tem algumas grávidas que a gente colocando esclerantos, né? Ajuda bastante também, tá? O esclerantos traz autoconfiança, ele traz um pezinho no chão, é muito legal. Você ri, né, Tunialba? Mas quando a gente, quando acontece de tomar um porre, aí a gente sabe a dor que dá, né? Então, problemas de fígado, né, dessa questão do fígado, a gente pode ajudar. Não tomem sempre, vocês viram aqui, né, que causa um mal-estar danado. A gente pode, então, fazer esse trio parada dura. Vamos ver o que fala aqui no nosso livro do Tratado de Medicina Floral. Os distúrbios hepáticos é o que está no nosso e-book, tá bom? E aí aqui eles recomendam o impatience, né, que é com a questão do fígado, para trabalhar o estresse, trabalhar essa sensação, né, de que eu quero resolver logo, isso que causa o estresse muito grande. O Willow, que eu já falei, que é o floral do ressentimento. O Holy, também, que é da raiva. E eu recomendo o Pine, né, para trabalhar o auto-perdão, que é a raiva voltado contra si. Gente, o que mais que eu vou acrescentar aqui para vocês, né? De acordo com a Louise Hay, ela fala o seguinte: quando a gente tem, então, os distúrbios do fígado, a gente tem muitas queixas crônicas, a gente se torna uma pessoa queixosa, e aí vem o BIT, né? Então, sempre buscando justificar os defeitos, explicar defeitos, uma pessoa que se sente uma pessoa maldosa, né? Eu me sinto uma pessoa má, então isso está ligado, pode causar os distúrbios do fígado. Quando a gente tem os cálculos biliares, pessoas com cálculo que já petrificou, né? Formou aquelas pedrinhas, isso significa amargura, e a gente vai trabalhar com o Willow, tá? Pensamentos duros, então normalmente é uma pessoa muito dura, ou consigo mesma, ou com os outros, por isso que eu falei do Pine, tá? O Pine é muito legal, principalmente para casos de cálculos. O Holy, temos o Beach também, que é uma essência muito bacana. Os cálculos biliares estão ligados com condenação. Olha o Beach aí de novo, né? Eu condeno, eu aponto. E uma pessoa muito orgulhosa, muito cheia de si, eu sou o bom, né? Então a gente tem que trazer um equilíbrio aí. A gente pode pensar em Chicory, a gente pode pensar em Walnut, né? Rocky Water. O floral que a gente trabalha normalmente orgulho é o Water Violet, né? Porque ele deixa a pessoa mais sociável, mais humilde, então é uma essência muito bacana. Quando a gente tem icterícia, né? Icterícia também é um problema que normalmente dá aquele amarelado na pele, né? Por conta do desequilíbrio do físico. É um preconceito interno e externo, uma razão desequilibrada. Esse eu acho que o melhor, criança com icterícia, a melhor essência, as duas melhores, né, que a gente pode trabalhar é o Rescue, que vai ser a nossa fórmula de emergência, e o Walnut, tá? Para trazer esse equilíbrio para a pessoa. Então o Walnut vai ser uma essência bem bacana. E se ainda persistir, a gente trabalha com esclerantos, tá? Quando for algo um pouco mais grave, porque a gente tem aí a definição do interno e externo, então a gente traz o equilíbrio. E no caso de hepatite, o que significa hepatite no campo das emoções, né? É uma resistência à mudança, é um medo, uma raiva, o ódio, né? Porque o fígado, ele é a sede do ódio. Então, pessoas com hepatite, a gente vai trabalhar com Holy, isso para fazer o equilíbrio, né? Da raiva, do ódio. O medo, a gente pode trabalhar com Rocky Rose, se for algo muito, muito grande, né? Rocky Rose vai ajudar nesse equilíbrio para as hepatites. A gente pode trabalhar com mímulo, se for uma coisa um pouco mais suave.
Se for o medo que a pessoa não consegue denominar, a gente vai trabalhar com o aspen, tá? Então, hepatite a gente pode trabalhar. Uma pergunta que me fizeram, que eu acho que é pertinente. Vanessa, uma pessoa que tem problema de fígado, né? Ela tem uma cirrose, ela pode usar floral? Gente, a quantidade de álcool presente num frasco de floral é muito pequena. Se a pessoa tem um problema de fígado, a gente tem a opção de trabalhar com uma porcentagem de conhaque menor, né? Então, ao invés de trabalhar com 30%, eu trabalho com 20%, 15%, que isso vai afetar em quê? Prazo de validade do floral, tá? Locais muito quentes, eu não recomendo trabalhar com 15%, tá? 15% seria aí em torno de 1,5 mês, 2 meses de validade para essa essência. Mas se a pessoa deixa no sol, se ela não tem muito cuidado, isso pode acarretar na contaminação do frasco. Então, 20% eu acho que é uma quantidade razoável de conhaque. E aí, como que a pessoa pode tomar? Se ela tiver receio de pôr direto na boca, coloca num pouquinho de água, gente, ó. Um tantinho assim de água, até menos, tá? Metade do que tem nesse copo, ó. Coloca aqui a gotinha do floral, já diluído, lógico, que é o floral manipulado. E aí ela vai tomar num quarto de um copo diluído. Você mexeu um pouquinho, né? Só de colocar. Você já fez uma misturinha assim, olha, aquele álcool ele evapora, tá? Então não vai ter problema nenhum. Pode sim tomar floral com conhaque, não vai ter problema nenhum. Se a pessoa ainda achar que, não quero, a gente tem a opção de usar com o vinagre como conservante, né? Para uso oral. Mas ainda, se a pessoa, não, vinagre não, eu não gosto, o gosto é horrível, o que eu posso utilizar? A gente, ao invés de, então, de fazer o uso via oral, a gente faz o uso aplicando pela pele. Pinga a gotinha na mão e faz assim, tá bom? É a mesma coisa, a gente tem que lembrar que o nosso corpo inteirinho é energia. E o floral, ele não age no físico, ele age no nosso padrão energético. Então, se existe algum paciente seu que você tem receio de dar o uso, né, via oral por causa do conhaque ou por causa, né, não gosto do vinagre, não é por isso que não vai utilizar. Você vai utilizar pela pele do mesmo jeito, 4 gotas, 4 vezes ao dia. Isso é uma outra coisa que eu tenho percebido, né? Eu já falei em outras lives, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. Floral, gente, a dosagem recomendada por Dr. Bach são 4 gotas, 4 vezes ao dia. Mas eu não consigo tomar. Faça com menos tempo. Ao invés de você tomar de manhã, na hora do almoço, na hora do jantar e antes de dormir, você toma de manhã, na hora que você acorda, tomou café, toma de novo. Você vai ficar sem tomar um tempo, chegou em casa, você toma. Aí jantou, foi dormir, toma, entendeu? Faz um intervalo menor entre as doses. Mas não adianta consumir floral 16 gotas de uma vez só. É a mesma coisa que tomar 4 gotas. O organismo não absorve, tá bom? Não joga floral fora. A questão dos conservantes, eu já fiz uma live falando disso, mas a Carol está me perguntando da glicerina vegetal. Eu sempre falo para os meus alunos, Carol, a seguinte coisa: na dúvida, recorra ao mestre. No livro do Dr. Bach, né, o livro aquele verdinho, o Dr. Bach não fala de glicerina. E por que ele não fala de glicerina? Porque dentro a escolha dele dos conservantes foram conservantes que têm a mesma vibração energética que o seu sistema floral. Por que a gente usa o conhaque? Porque o conhaque ele é derivado, e aí a gente tem de novo aquela discussão, né, da qualidade do conhaque, que infelizmente as farmácias continuam utilizando, vou falar o nome, não tem jeito, o Domecq. Gente, Domecq não é mais conhaque, já tem muitos anos, eles mudaram a composição da bebida. Ele sim foi conhaque de excelente qualidade até uns 5, 6 anos atrás. Deste tempo para cá ele mudou a composição, ele não é mais um conhaque, ele é uma bebida composta, então ele não serve mais para conservar floral.
né? O conhaque adequado para conservação de floral é o conhaque destilado de vinho envelhecido em barris de carvalho, porque ele vem do oak e ele vem do vine, mesma vibração energética. Por que eu posso usar o vinagre de maçã? Porque ele é derivado do crab apple. Por que eu uso como diluente a água mineral? Porque a água mineral é o rock water. Então eu tenho dentro dos diluentes e conservantes que o Dr. Bach nos recomenda, os mesmos derivados das essências que ele tem no seu sistema. E aí a pergunta que eu faço, a glicerina vegetal, ela é da mesma origem, do mesmo padrão vibracional das demais essências do sistema de Bach? Não. Então, glicerina vegetal, ó, não é conservante, não é diluente de floral. E tem uma outra coisa que ontem eu vi, eu vou falar aqui e eu vou repetir em outras lives. Algumas farmácias, algumas empresas têm usado como conservante de florais o sorbitol. Gente, não pode usar sorbitol com florais, tá bom? Você altera a qualidade vibracional e isso afeta a qualidade do tratamento. Fechou? Vou falar sobre isso em outras lives, volto a falar sobre essa questão de conservantes, de diluentes, etc. em lives seguintes. Por hoje era isso, tá bom? Para você que gosta das minhas lives, ainda não tem curso de floral, a gente já está com as inscrições abertas para a próxima turma de florais do curso de formação em terapia floral de Bach, aqui da Uniflowers. A turma vai começar no início de outubro, mas a gente já abriu as inscrições, porque tem bastante gente perguntando, então já está aberto. Vai lá no site da uniflowers.com.br/cursos e já, se você tem interesse, já faz a sua inscrição e garante a sua vaga, tá bom? Beijo no coração de vocês, vejo vocês semana que vem. Até lá. Tchau, tchau, gente!